Boa noite a todos. Boa noite. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Nessa noite se inicia com o trabalho da doutrina espírita. Hoje nós estamos recebendo nosso irmão Álvaro, que vem trazer o tema Virtude, capítulo 17, e tem 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E para que a gente possa se harmonizar nesse momento, pedir aos senhores e às senhoras, se coloque numa posição relaxada, em paz, e que a partir desse momento a gente mentalize a imagem do nosso amigo, mentor, irmão de caminhada, Jesus. Pedimos aos nossos amigos espirituais, aos dirigentes espirituais da casa, que se façam presentes nesse momento, nesse trabalho de fé. Que essa luz que será permeada entre todos nós possa ser massificada no nosso trabalho, no nosso lar, na nossa família. Que tenhamos uma excelente noite e que saiamos daqui melhores do que aqui chegamos. E para que tudo isso aconteça, fique conosco, amigo Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Nosso amigo Álvaro, seja bem-vindo. Uma boa noite. Iniciar agradecendo, como sempre, essa oportunidade, essa casa que muito estimo. Também não só eu, a gente pertence à Sociedade Justiça Divina como estudante, colaborador, e todos lá têm uma lembrança muito afetiva, de carinho por todos os trabalhadores, por essa casa, que é uma das mais antigas, né? Se não a segunda, me corrija, André, Marcelo, a segunda da nossa cidade. Primeiro, mais antiga, depois Caminho da Luz e depois Justiça, né? Então é um trio assim, um trio quase centenário daqui umas décadazinhas, né? E que, graças a Deus, nos une nesse propósito de trazer o Consolador prometido da doutrina para todos nós. Então, com muita satisfação, com muita alegria que eu retorno a essa casa, espero que possa trazer algumas reflexões das nossas obras básicas. Escolhemos um tema que eu acho que permeia todas as nossas vidas como espíritos, e vamos então tentar trazer algumas reflexões que possam principalmente nos trazer estímulo, né? Porque a vida, para se tornar melhor, precisa de bons estímulos. A doutrina é isso, ela nos mostra o caminho, nos mostra a nossa meta e também nos consola porque nos explica muitas vezes o que está acontecendo, e nós certamente vamos enumerar muitos desgostos, muitas dores, muitas dificuldades, muitos sonhos ainda não realizados. E a doutrina nos esclarece os motivos de ainda não sermos totalmente felizes. Esse capítulo é do capítulo 27, que fala sobre a perfeição. Kardec reserva esse capítulo para trazer uma passagem do Mestre Jesus que tipifica, ou seja, traz para nós o homem na sua perfeição, ou o espírito na sua possibilidade de ser perfeito. Submete, né, Kardec traz uma passagem do Mestre e submete a instrução dos espíritos, faz os seus comentários também. E eles trazem, então, o caráter da perfeição como sendo um homem de bem. Né? Homem perfeito, espírito perfeito é aquele que consegue caminhar, se comportar no bem. Né? Então, a citação que ele tira do Evangelho de Mateus, dada por Jesus, é a seguinte: amai os vossos inimigos.
Fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensa tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Evangelho de Mateus. Então ele discorre, divide esse capítulo em um homem de bem, traz as características do homem de bem, nos coloca também como uma meta, né, os bons espíritas, neste capítulo. Coloca para nós a parábola do semeador, o dever, o significado do dever moral, né, ele coloca, vamos falar de dever, mas do dever moral, também está aqui nesse capítulo. E logo adiante, que é o nosso assunto de hoje, a virtude. Então a gente discorre, porque é interessante depois, né, se interessar, todos buscarem um aprofundamento maior nesse capítulo, que é divino. Né? Ele nos realmente abre a janela da nossa inteligência na busca das virtudes, né? Que é o que nós vamos tentar colocar hoje. Mas então, virtude. Qual o significado da virtude? Toda ação, todo comportamento, segundo os Espíritos, né, que pelo seu mérito resulta num bem, pelo mérito desse comportamento resulta num bem, é uma virtude. E também, os amigos espirituais vão nos dizer que inclusive a resistência ao mal. Quando a gente fala de virtude, a gente diz, virtude é para as pessoas iluminadas, né? Os grandes espíritos, os grandes homens, com grandes realizações. A gente coloca num patamar alto, quase inalcançável, né? Mas não. Os espíritos nos dizem que, inclusive, quando nós resistimos ao mal, uma má tendência, e nós colocamos esforço, boa vontade, e temos vencido esse mal, essa má tendência, né? Nós estamos praticando uma virtude. Que interessante, né, gente? Nos coloca na possibilidade de praticar a virtude nos nossos dias, no dia comum da nossa vida. Toda resistência ao mal é uma virtude. Então, já é um apontamento, né, uma luz que os Espíritos nos dão, que nos consola. Dizem mais. Virtude, ela é vista no vocabulário humano, né, também como os talentos. Então, toda disposição da alma de agir no bem, de realizar alguma coisa edificante que contribua para o progresso, para a felicidade humana, é uma virtude. Então é comum nós dizermos, né, quem tem bastante paciência, aquela pessoa pacienciosa, a gente diz, tem a virtude da paciência, né? Pessoa calma. Então a gente rotula, ela tem a virtude da paciência. Um bom músico, quem canta, né, tem a virtude da música, da composição. Um artista plástico, que realiza trabalhos que encantam, tem a virtude da arte. Pessoas que se dedicaram ao estudo e por isso têm um grau de sabedoria dentro da ciência humana, a gente rotula, tem a virtude, né? Virtude daquela matéria, seja na justiça, na medicina, enfim, daquele talento profissional. São, sim, pessoas virtuosas. Então, nós vemos com essa colocação dos Espíritos que todo movimento, toda atitude, todo comportamento que possibilita o bem coletivo, né, que faz com que a nossa sociedade possa avançar, seja na micro, né, no micro que é a nossa família, as nossas relações de amizade, o nosso trabalho, todo movimento que é feito para o bem do próximo é uma virtude. Então, isso
traz para nós um conceito que nos traz alegria, né? Saber que todo comportamento, que eu possa levar o bem a alguém, e esse comportamento se torne uma personalidade da pessoa, ele é uma virtude. Como nós falamos, né? A pessoa que tem generosidade, a pessoa que é altruísta, que pensa no outro, o que está faltando lá, a pessoa que cuida dos animais e passa a ser um comportamento, não é uma coisa esporádica, ela é uma pessoa virtuosa. Os Espíritos também vão nos esclarecer que nós temos dentro de nós, como espíritos criados simples e ignorantes, todas essas sementes das virtudes adormecidas. Estão na nossa consciência. Né? Quando falam no Evangelho, Kardec pergunta, onde estão as leis divinas? Onde nós podemos encontrar as leis naturais, as leis de Deus? Os Espíritos respondem, na nossa consciência. Né? Então, todos nós, quando na criação, criados simples e ignorantes, parece uma coisa desprovida, né, de valores. Não. Nós temos em estado adormecido, em estado de semente, as virtudes. Todas elas. Nenhuma criatura, nenhum ser, né, espírito é desprovido na sua consciência das leis divinas e da sementeira das virtudes. Então, por isso, esse ensinamento nos traz que nós não devemos desistir de ninguém. Ninguém é passível de dizer, não, essa criatura não tem jeito. Essa criatura está condenada à ignorância. E vai sempre ser um criminoso. Nós não temos esse direito. Né? Porque cada um das criaturas criadas, como almas, como espíritos, tem na sua consciência as virtudes. Alguns em estado adormecido, outras em estado latente, e mais, outras com necessidade de serem ainda, sofrerem a evolução. Né? Porque as virtudes também, elas precisam de desenvolvimento. Né? Uma semente, por isso que Jesus usava os elementos da natureza para nos trazer um ensinamento. A semente, até virar o fruto, olha quantos estágios tem, né? Quantos estágios ela precisa. Assim são as virtudes. Nós já temos, e elas começam a nascer, a brotar. Então nós temos ações de virtudes. A gente é generoso, a gente é paciencioso em algumas vezes, outras vezes não tanto. Porque as nossas virtudes estão e necessitam de desenvolvimento. E isso nos dá dois deveres. Nós temos que olhar, às vezes a gente rotula as pessoas para menos ou para mais. Né? Quando a gente coloca, não, essa pessoa, às vezes nasce uma criança, mas essa criança é um espírito de luz. Né? Porque ela tem um comportamento fora de um padrão da idade dela. É um espírito de luz. Não podemos, nem temos a condição de colocar essa medida, esse rótulo. Ali pode ser sim, né? E os Espíritos dizem, cabe aos pais verificarem, acompanharem, né, as boas e as más tendências dos seus filhos, potencializando as virtudes e tentando retirar as más tendências, trabalhando na educação, a educação integral para que as más tendências sejam desfeitas nessa encarnação. Então, o rótulo, né, de superlativo, dizer, não, por um comportamento, não, esse espírito é um espírito evoluído, não devemos. Tanto que os espíritos que vieram, né, como espíritos muito evoluídos, sabem disso. Chico Xavier é um exemplo. Ele fugia dos elogios, né, mas sabe, não me elogiem. Né? Não me elogiem tanto. Divaldo também, todos os espíritos nos dão essa medida, esse exemplo. Olha, você está me machucando, me chamando de um espírito evoluído, porque eles sabem a meta. A meta, o exemplo maior foi Jesus. Como eles estão muitos degraus ainda a chegar à perfeição relativa, eles dizem, não me elogie. Por dois motivos, porque eu posso cair, né, tropeçar na vaidade, no orgulho,
E também porque não é verdade, eu preciso ainda evoluir. Né? A sabedoria, no Chico, a sabedoria desses espíritos, nos explicando. Tem um outro fator muito importante. Quando os espíritos trazem o significado de virtude, eles colocam que uma virtude, ela tem que ser acompanhada de qualidades essenciais. O nome é um, né? O nome é simples, virtude. Parece que a gente entendeu. Não é assim. Por isso a necessidade de a gente estudar, né? Essa filosofia tão rica. Então, eles vão explicar. A virtude, no seu mais alto grau, é um conjunto de qualidades essenciais. Veja que não é tão fácil assim. Né? O que quer dizer isso? Que ela é um conjunto composto. Uma virtude não é apenas uma ação, um pensamento. Ela tem que ser acompanhada de mais coisas. Complexo. Por isso que Chico dá esse exemplo. Não, gente, não me elogiem tanto. Né? Porque eu tenho muitos degraus ainda a subir. Apesar dele ter a expressão para nós, poxa, mas olha só o quanto ele é caridoso, quanto ele é bondoso, quanto ele perdoa, quanto ele tem paciência com as criaturas, quanto ele ajuda. Mas ainda não é um espírito perfeito. E eles vão dizer que quando a nossa virtude ainda está necessitada de crescimento, ela não contém esses elementos, essas qualidades essenciais. A gente está curioso para saber quais são, né? Está lá no Evangelho. As qualidades essenciais da virtude são a bondade. Né? A ação tem que visar a bondade. Nós estamos falando de virtudes agora, virtudes morais. Não é as virtudes que as profissões, né? Mas que também servem. Um bom profissional que tenha a virtude moral, ele excede, ele sobe de patamar. Né? Vale para todas as virtudes, sejam elas virtudes usadas no plano terrestre ou no plano espiritual que nos acompanha depois. Então, as qualidades essenciais a ação tem que ser boa. Tem que ser boa. Né? E para ser boa, quais as três peneiras? Tem que ser a verdade. Né? Tem que ser bom em qualquer tempo, em qualquer espaço, para qualquer pessoa. São as três peneiras. Né? Uma coisa não é boa se não é verdade. Uma coisa não é boa se é boa para todos, em qualquer tempo. São as três peneiras, né, que os Espíritos nos pedem. Então, as qualidades essenciais de uma virtude, ela tem que ser boa. Tem que fazer o bem. Essa virtude também, né, que eu faço, o bem que eu faço, que eu quero fazer, que eu fiz, ela tiver, mesmo que escondido de todos, mas para Deus nós não conseguimos esconder, né? Qualquer movimento de vaidade, né? Ou seja, eu faço aquilo que Jesus disse, eu dou com uma mão, mostrando a outra, né? Ela passa a ser uma ostentação. A virtude que não é caridade, ela é acompanhada de ostentação, de vaidade, né? Que é o brilho e o aplauso dos homens. Então não passa a ser uma virtude. Uma virtude moral. Ela está... Não que ela deixa de ser uma ação que faz o bem. Não é isso. Não é descaracterizar. Né? Os Espíritos dizem que até o escândalo... Lembram daquele ensinamento? Às vezes o escândalo é necessário. Ai de quem faz, será responsabilizado. Mas para a nossa sociedade, às vezes, é através da dor, do escândalo. Então o bem é sempre o bem. Se ele trouxe algo de positivo, é o bem. Mas não é uma virtude daquela pessoa. É um episódio que será contado. Sim, né? Será contado aquele episódio, aquela ação. Sempre é. Mas ainda não é uma virtude, porque ela não tem a qualidade da caridade. Benevolência, indulgência e perdão. E também carrega consigo a vaidade e a ostentação. Então, a virtude ela tem que ser nos termos da caridade. Sem pretensão de receber nada em troca. Aí é virtude. O que mais? Ela é acompanhada de esforço, de labor dos espíritos. A qualidade essencial da virtude é o labor. Né?
E mais adiante eles vão ainda pegar mais pesado nisso. Porque Kardec, como exímio professor, né, extraindo toda a essência do ensinamento espírita, ele queria saber qual é a maior das virtudes. Ele não queria saber o que é a virtude só, ele queria saber qual é a maior. Talvez ele tenha uma pretensão, né? Ele diz, eu quero saber qual é a maior, eu quero logo praticar. Isso é digno, né? A gente poder, olha, eu quero saber porque eu quero empenhar esforço e praticar. Certamente não foi esse o intuito, é para trazer o conhecimento para nós, né? Então, tem que ser acompanhada de esforço. Quando Kardec pergunta qual é a maior, mais meritória, qual é a maior das virtudes, ela vai dizer, quando nós sacrificamos o nosso interesse pessoal para o bem do próximo. Quer dizer, quando eu não dou só aquilo que está sobrando, quando o meu esforço, quando a minha, né, o meu suor, eu paro de pensar em mim e me dedico ao outro. Essa é, segundo os Espíritos, a maior das virtudes. E isso exige labor. Né? Quando eu esqueço de mim, quando eu não penso só nos meus interesses e vou praticar a virtude e fazer o bem, né, para o nosso Pai, é a maior das virtudes. Né? Então tem que ter acompanhado de esforço. Muitas vezes o esforço contra os nossos próprios interesses. Essa é a maior das virtudes. A virtude, como qualidade essencial, também precisa ser sóbria. Precisa alardear, né? Precisa botar no jornal, na semana que vem vou fazer uma ação. O que é muito comum com as redes sociais. Existem dois aspectos. Né? Primeiro, é o conhecimento que é possível. E nós não estamos colocando que a rede social, que é publicado, né, nas entidades, nas pessoas que fazem o bem, todas são ostentação, não é isso. Quem julga isso é Deus, porque está lá no íntimo das pessoas, de cada um, de cada ação. Né? Esse julgamento é de Deus. Mas nós vamos notando com o passar do tempo se a pessoa está fazendo isso por ostentação, para receber o aplauso, para receber uma recompensa, seja ela mesmo um reconhecimento, seja ela mesmo, né, galgar degraus na sociedade, mostrando o bem que faz, o que pode fazer. Né? Mas isso desadorna a virtude e não se torna uma virtude segundo Jesus. Né? Porque a virtude tem que ser sóbria. E se, como dizem os irmãos espirituais, ela for feita, né, com completo desinteresse e no anonimato, mais meritória se torna. Não que seja ruim a publicação, a divulgação, porque também existe o aspecto de ensinar os outros, que é possível fazer, que é necessário fazer. Né? Então, essas entidades, as pessoas que divulgam com bom interesse, né, sendo sóbrio, praticando a caridade, com seu esforço, com seus talentos, ensinando os outros a fazer, é meritório. Mas isso são ações que estão gravadas no coração de cada um. Né? E também, o que acompanha ser sóbrio é ser o homem da virtude, ele é modesto. Vejam que ser caritativo, ser sóbrio e modesto, como qualidades essenciais para a virtude, elas se assemelham. E ser modesto, nós vemos que é uma atitude, né? Não é nas roupas, não é só nas roupas, mas a modéstia, a pessoa modesta, ela traz uma luz própria, né? É na sua fala, no seu comportamento, ela atrai, ela é simpática, ela tem uma energia que a gente às vezes não consegue descrever, mas ela é simpática. Né? Então, ser modesto, ser acomedido, né, da necessária exposição. Só isso. Chico é um exemplo. Né? É um exemplo vivo que foi nos colocado, como tantos outros. Mahatma Gandhi, tantos mestres que nós tivemos, que a gente pode usar como modelo.
E todos eles nós vemos essa qualidade essencial nas suas virtudes, a modéstia. Eles eles falavam deles, mas eles não se auto-anunciavam. Falavam das suas virtudes, mas eles não colocavam lá. E nós vemos essa relação de ser modesto como um vício humano, né? Muito ligado à nossa necessidade de progresso. Nós estamos... também tem uma lei gravada que é a lei do progresso. Nós temos essa necessidade. Nós temos esse caminho, né, que nos impulsiona a necessidade de sermos melhores, de aprendermos mais, de evoluirmos, de produzir um bem-estar melhor para nós, para a nossa família. Quando os Espíritos explicam, nós erramos muito num item, nas nossas várias vindas aqui, né, que a gente rodou, não passou de ano, né, nas sucessivas reencarnações, nós nos encontramos hoje com uma baixa autoestima nesse quesito. E quando recebemos uma oportunidade de desempenhar uma tarefa, e olha, a gente não precisa ir longe não. Nos laços familiares a gente vê isso. Um pai, quando educa posição, o seu cabedal de conhecimento, a sua idade, né? A obrigação do filho, ó, tu senta aí porque tu tem obrigação de me escutar, porque eu sou teu pai, eu tenho mais idade, eu faço tal coisa, eu tenho tal conhecimento. O que é isso? Né? Porque a verdade edifica. Então ele vai falar daquilo que ele acha justo, daquilo que acha bom, daquilo que ele acha necessário, né? Instruindo aquele espírito que foi colocado, incumbido de encaminhar. Então, quando a gente diz assim, às vezes a gente vê a falta de modéstia nas relações, a gente logo pensa na relação profissional, mas ela está dentro da nossa casa. Quando os cônjuges, né? Quando há uma consciência assim, errada de que um vale mais do que o outro, um tem um talento, está errado. Isso desadorna as nossas virtudes, porque eles estão em igual patamar. Eles têm tarefas diferentes, mas o objetivo é o mesmo. De respeito, né? De entender que eles são diferentes enquanto vaso físico, mas o espírito é um só. As tarefas, né, maternas e paternas podem se diferenciar, mas não que uma tenha mais valor que a outra, mas nem sempre é o que a gente vê. Há uma desvalorização de um, né? Falta de modéstia, que muitas vezes os espíritos dizem mancham as nossas virtudes, desadornam a nossa virtude. É o lençol aquele que a gente poderia estar completamente branco e alvo, mas tem uma manchinha, então já não é um lençol limpo. Não é uma casa totalmente limpa, tem um cantinho lá que está ainda necessitando de trabalho. Assim as nossas virtudes, que, como dizem os amigos espirituais, existe, Kardec também nos coloca os meios, né? Nossa, a doutrina ela é completa porque ela diz, olha, a meta é essa. Explica o que nós temos que chegar para conseguir chegar na meta. Qual é o nosso trabalho? A reforma íntima. Né? Aprender a cultivar valores, aprender o significado e o cultivo das virtudes. Mas também nos dá as ferramentas. Seria muito, né? Olha, está aqui a semente, vai lá e se eu nunca plantei, vai ser difícil colher, né? Então, a doutrina e a instrução dos Espíritos não dá as ferramentas também. Não adianta só botar a semente. Jesus diz, sejam semeadores. Mas para semear tem que ter ferramenta. Então, Kardec pergunta, qual o meio prático? Qual o meio prático? Qual é na prática? Né? A atitude que nos faça avançar. O comportamento, o meio prático de fazer o homem, o espírito, avançar no seu progresso. E os espíritos dizem, com muita clareza e objetividade, o primeiro passo. Conhece-te a ti mesmo. Coloca um essa frase não é dos espíritos agora, estava gravada lá, né?
muitos séculos antes do Cristo, pelos gregos, no templo de Atenas, na cidade de Delfos. Conhece-te a ti mesmo, o Espírito coloca. É de lá, vale sempre. O primeiro passo é nos conhecer, nos estudar, analisar as nossas tendências, analisar, né? Ter essa humildade de perceber o que está nos acontecendo, o que pensamos, o nosso comportamento, o que está de acordo, né, com essa meta que todos temos que empenhar, desenvolver virtudes, e que elas possam conter as qualidades essenciais, o bem, a caridade, o esforço, ser sóbria, ser modesta, né? Porque a modéstia também é colocada para nós como uma virtude, porque se recebermos, avisam os Espíritos, o aplauso dos homens, talvez não recebamos o de Deus. Quando a gente é muito, né, há necessidade de mostrar o trabalho, ensinar o trabalho, mas não procurar somente o aplauso dos homens, esperar o aplauso de Deus, a recompensa maior, né? E esse capítulo da virtude fala muito sobre isso, do empenho, da necessidade de nós, com esforço próprio, lapidar as nossas virtudes, porque nós a temos. No outro ensinamento, Jesus fala dos talentos. Lembremos? Ele fala, olha, para um talento, para outro 2, para outro 3, 5 talentos. No primeiro momento, todos temos talentos. E ele vai dizer, naquela história, naquela parábola, que o pecado maior foi a estagnação, aquele que enterrou os talentos. Aquele que tornou a sua virtude improdutível, com medo, né? Com medo do Senhor, enterrou. Então é trabalho, é esforço, é labor, é autoconhecimento e também contar com a ajuda dos amigos espirituais. A tarefa não é fácil, né? Muitas vezes nós podemos nos sentir desprovidos de ideias, desprovidos de força moral, de energia para dar o próximo passo. Então, também é uma bênção, nos explica, recorremos a esse mundo espiritual que nos cerca. Nós temos um anjo da guarda, nós temos espíritos familiares que nos antecederam, que hoje estão mais evoluídos, que velam por nós, que olham por nós, que querem nos inspirar, mas que a nossa parte é que nós tenhamos a boa vontade, né? Através do esforço, através da oração, através do reconhecimento que a gente sozinho, né, isolado, não, talvez vai custar mais, com certeza vai custar mais. Então, meus irmãos, nós vamos ficar por aqui. Desse trechinho ainda do Espírito de François Nicolais, que diz: a vós todos a quem a fé espírita aqueceu com seus raios, e que sabeis quão longe da perfeição está o homem, jamais esbarreis em semelhantes vícios morais. A virtude é uma graça que desejo a todos vós, que sois sinceros. Contudo, direi-vos, mais vale pouca virtude com modéstia do que muita com orgulho. Pelo orgulho é que a humanidade sucessivamente há se perdido. Pela humildade é que um dia elas hão de se redimir e ser felizes. Que assim seja. Que assim seja.